Fala aí pessoal, beleza? Fazendo um vídeo aqui, demorar muito não, né? Só para fazer uma análise aí das entradas do vovô Aldaz, né? Fazer a atualização do projeto. Já teve head, né? Já consegui aí, em apenas 3 rodadas de La Liga, tomar um head. Então, foram 7 entradas de 30 jogos, aí eu trabalhei em 7 apenas e já consegui achar um head. Mas, mesmo com um head que eu tomei, que a gente vai ver ali daqui a pouco, ainda está aí com 8,70%, né? Quase 10% da stake inicial. Então eu vou mostrar agora as entradas. Então a primeira entrada foi aqui em Almeri Raio Valecano. Um jogo padrão, né? Raio Valecano estava ganhando. E eu comecei a anotar aqui o minuto também da entrada, né? Consegui entrar ali no minuto 86, joguei razoável, porque teve parada técnica, né, para o pessoal tomar água e tal. E lucro de R$ 7, então, né, 3% aí, pouco menos de 3% da stake principal de lucro. Então, logo no outro dia, se eu não me engano, aqui já é o sábado, não lembro direito quais são as datas aqui, não estou com os jogos aqui. Então foi Bilbao e Real Madrid ganhando também. E a oportunidade de entrar lá então na odd 1,03 apareceu ali nos 86 minutos. E aí entrei, né, com metade do lucro acumulado, como eu vinha fazendo já no final, quando ainda usava a estratégia. Então entrei com 253,50 e lucro aí de 7,11. Quarta entrada foi aqui no Cádiz e Alavés, se eu não me engano, o Cádiz estava ganhando de 1-0. O jogo estava bom assim, né? O final tava bom, o Cádiz atacando um pouco. O Cádiz chega a tomar um cartão vermelho, se eu me lembro bem, mas eu já estava no mercado nessa hora, deixei rolar e esqueci aqui de anotar o minuto da entrada, né? Mas eu me lembro que apareceu bem tarde isso aqui, então não sei se foi 87, 88. Eu lembro que foi mais que 86, mas eu não lembro exatamente o minuto. E eu fui surpreendido nesse jogo aqui porque eu calculava mais ou menos uma quantidade de acréscimos assim entre lá 7 e 8 minutos e teve muito mais que isso. Eu não lembro se foi 10 ou se foi 11. Eu lembro que na hora que apareceu os acréscimos me assustou assim, que eu errei muito feio no cálculo. E ainda teve o cartão vermelho que jogou o jogo para mais minutos ainda e tal. Então deixei rolar e acabou dando bom aí, né? Entrada então com 257 e lucro de 7,21. Chega aqui na próxima entrada, então foi no Valência e Las Palmas. Valência vencendo o jogo, né? Já apareceu aqui bem tarde a oportunidade. No minuto aqui 88. Entrada então agora com 260 e 65 e lucro de 7,31. Essa aqui eu nem me lembro muito bem de detalhes da entrada, não. Foi uma entrada padrão, sem muitos sustos. E aqui foi o primeiro head, né? Real Sociedade e Celta de Vigo. A oferta foi ali no minuto 88, então fiz a entrada com 264,40 e tive um head. O gol do Celta de Vigo foi o empate do Celta de Vigo em 1-1. Foi mais ou menos nos 95 ou 96 minutos de jogo, já estava bem avançado e tive um head aí de menos de 10%, né? Um head de 21, menos 21 e 25. Então, nesse momento aqui a estratégia estava já com R$ 28 acumulado de lucro e perdi então, né, 3 quartos aí desse lucro, né? E voltei então para R$ 7 de lucro só. Eu fiquei pensando assim que teve um erro de se trabalhar isso aqui em início de temporada, porque eu tinha uma certa impressão da Real Sociedade que eu estava trazendo da temporada passada e eu acabei deixando essa impressão me influenciar nesse jogo aqui, porque quando apareceu ali o momento da entrada, do minuto assim 82 em diante,
Eu me lembro que o Celta de Vigo começou a pressionar bastante a Real Sociedade. E eu me lembro dos jogos anteriores, né, da temporada passada da Real Sociedade, que a Real Sociedade ganhou um bom número de jogos aí de 1-0, sem muita preocupação de fazer mais gols e tal. E sempre ia muito bem, se defendia muito bem, né? O jogo terminava ali com uma certa tranquilidade. Mas depois que eu fiz a entrada, que eu já estava no mercado e tal, eu comecei a ver assim o Celta de Vigo realmente conseguindo finalizar dentro da área, cabeçada, goleiro desesperado para defender, né, o goleiro da Real Sociedade desesperado para defender. Eu pensei, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Eu acho que essa entrada não tá assim, não tá uma entrada de valor, né? Tava assim, muito. O Celta de Vigo estava muito próximo do empate mesmo, de fato, porque tava muito assim, aquela. Existem vários níveis de pressão, né? Muita gente considera que só a chegada da bola no terço final do campo já é uma pressão. Na La Liga, eu considero pressão a finalização no gol mesmo, né? Então, os times se defendem muito, eles se defendem muito bem. E quando um time começa a conseguir finalizar no gol, e assim, de forma consistente, esse é um grande sinal de que tá vindo um gol. Então, eu demorei demais a reagir. Eu acho que eu poderia ter fechado. Eu já ia fechar na odd 1,01, né? Então não tinha assim, eu até ia sair com algum lucro, mas eu fui lento demais nisso aqui. Eu acho que a partir assim do minuto 91, quando eu já estava ali há 3 minutos no mercado mais ou menos, e vendo o Celta de Vigo descendo o pau ali na Real Sociedade, eu acho que eu deveria ter já fechado. Não fechei, né? Me deixei influenciar por aquele pensamento bem idiota assim, né, do tipo, não é possível que a Real Sociedade vai tomar esse gol aí no final, e tomou mesmo, né? Então, não dá para ficar aí esperando para ver o que vai acontecer, né? Aí, por sorte, o gol saiu bem no final, deu um prejuízo aí de menos aí de 10% da stake, né? Aí continuei, né? Próximo jogo, Granada e Raio Vallecano. Aí voltei lá do início, né, com 253,50 de novo, 7,11 de lucro. Celta de Vigo e Real Madrid. Apareceu bem tarde também aqui. Outra que eu esqueci de colocar o minuto da entrada. Mas aqui no Celta de Vigo e Real Madrid eu entrei ali nos 87 minutos. Com 257,50, 7,26 de lucro. E essa foi então a última entrada, a última entrada que eu vi aí a possibilidade de trabalhar, né? Então não foi, teve mais, ocorreram mais 2 jogos nos quais o mercado não me ofereceu. O jogo estava dentro das possibilidades, mas o jogo teve parada para hidratação e eu queria a odd lá pelo menos ali no 86, né, na passagem do 85 para o 86, pelo menos 85,40 assim. E esses jogos já desceram ali para a odd do back já estava no 1,3 no momento da entrada e eu não fiz. Teve um jogo do Getafe, foi do Getafe, não lembro mais qual foi, que bem na hora da entrada aconteceu um ruído ali no campo, aí o mercado fechou, eu não lembro se foi dúvida sobre pênalti, alguma coisa. Aí estava pronto para entrar, o mercado fechou. Quando ele voltou, que ele passou assim um minuto, não sei, fechado. Quando ele voltou, ele já voltou mais baixo, já não dava para entrar mais, e aí eu acabei abortando a entrada também. Então, impressões gerais de ter feito nessas 3 rodadas então da La Liga. Eu fiquei com a impressão de que essa situação nova dos acréscimos, ela realmente deixou isso aqui muito complicado de fazer. Eu achei que tá assim, dependendo, a questão é ver se o mercado vai se ajustar ou não, se ele vai começar a oferecer essas odds bem em cima mesmo, né? Se ele vai começar a oferecer essas odds bem mais tarde, numa espécie de ajuste já do tempo.
eu observei que em muitos jogos isso pareceu que está um pouco confuso, assim. Parece que tem alguns jogos, principalmente os jogos que tem muito dinheiro, que a gente vê uma organicidade do mercado, já esperando mais acréscimos, né? E tem outros jogos que parece que fica uma briga. Não sei quem acompanha aí mercado, né? Por exemplo, por um software, né? E você vê que quando chega ali no momento dos 89 minutos, por exemplo, o mercado começa a dar umas subidas, umas descidas de gente especulando quanto de acréscimos vai ter e como que vai ser, quanto mais tempo de jogo tem. E isso eu acho que isso vai influenciar esse método aqui, né? Eu acho que não tá aí num bom até o momento, né? Eu posso me surpreender, né? Até o momento eu acho que não tá legal assim. Quando a gente vê assim essa possibilidade de entrar nos 87 minutos, isso está bem de acordo com o que era feito lá, entende? Porque se um jogo vai ter assim, em média, se os jogos vão ter em média pelo menos 8 minutos de acréscimos e a entrada aparece nos 87 minutos ali, como eu já como quando eu fazia lá, eu já contava com mais ou menos 5 minutos de acréscimos. Então a gente está mais ou menos na mesma média, né? A gente não está mais tempo no mercado. A gente está ali mais 3, a gente entra 3 minutos mais tarde para um jogo com perspectiva de demorar 3 minutos a mais. Só que quando essa entrada aparece ali a partir dos 86, 87, e o jogo vai ter 10, 11, já teve jogo aí da La Liga, não lembro qual jogo foi agora, dessas 3 rodadas, já teve jogo aí que teve 11 minutos de acréscimos, né? Dado inicial, né? O juiz, na hora que deu os acréscimos, já foi 11, aí vai ficar um pouco complicado, assim, né? Então, assim, no primeiro mês foram poucas entradas, né? 7 entradas só, então ainda não tem ainda não tem aí muita opinião sobre se funciona, se não funciona, se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Mas eu tô assim cético. Isso eu posso dizer que eu tô aí bastante cético de isso aqui seguir funcionando na atual conjuntura aí de mercado, né? Mas assim, vamos acompanhando e vamos ver no que dá isso aí, né? Quem tá voando mesmo e quem voou nessas 3 rodadas de La Liga foi aqui o Lei Bola Parada, né? Foi aí, foi aí o Deixa eu fechar o negócio da pesquisa aqui. Foi aí o que realmente deu bastante grana aí, foi o Lei Bola Parada. Não quer dizer muita coisa, né? Se eu tomar 2 gols aqui, eu volto para 85% da stake, né? Mas o que eu achei interessante aqui do Lei Bola Parada foi que eu tomei uns 3 ou 4 gols já, mas nenhum deles foi com a stake cheia, nenhum deles foi com a stake completa. Eu tô tão mal, assim, tão exigente com o mercado na hora de fazer a entrada, que várias vezes nas quais eu tomei o gol, eu não tava com a stake. O gol mais caro que eu tomei, assim, né, com a maior quantidade da stake, foi com 38% da stake no mercado. Foi algum jogo do Sevilha aí que eu já não me lembro bem qual foi, mas aí eu tava com 38 lá, aí beleza, mas também tomei o gol, continuei fazendo depois, fiz os 20%, o que era 38 caiu para 18% de head, né? Mas está aí bem forte, né? Se mostrando bem forte nessas 3 primeiras rodadas. Então, eu pego 20% da stake por jogo, né? E a média aqui dos jogos que eu fiz, das entradas que eu fiz, então, foi aí de quase, um pouco mais de 10%, né? Quase 12% por jogo que eu consegui, né? Retirando todos esses heads. E, de forma muito interessante, 30 jogos, em 25 jogos eu consegui trabalhar. Em 25 jogos teve ali a fluidez boa do mercado para poder fazer as entradas. E porque eu acho que o mercado ainda não está, assim, ainda tem muitos curiosos entrando ali para mexer com esses gols da La Liga. O mercado ainda não está com aquele dando um carimbou determinados times como esse time é under e ponto final, não vale a pena ir atrás de gol e tal.
Então acho que a tendência é o número de entradas diminuir ao longo do tempo, mas está com um resultado muito bom, né? E de resto, na minha planilha de teste aqui, tem outras entradas aí do 60-40, que eu tô... coisas que eu tô testando, né? Mas isso aqui ainda tá um pouco complicado ainda. Ainda tô trabalhando com preconceitos da temporada passada para fazer as entradas, porque a gente nem tem ainda muitos dados, né? Continua aí os testes do 60-40, então, que é uma coisinha que eu gostei de fazer, né? Vamos ver se trabalhar isso uma temporada inteira dá dinheiro. Eu tinha falado, né, que eu ia trabalhar só a Bundesliga 1 e 2, e é então o que eu tô fazendo aí, Bundesliga 1 e 2 só. Talvez eu anime lá quando o italiano Série A fizer aí umas três rodadas, umas 10 rodadas, talvez eu anime a começar ele também. Vamos ver como a coisa se desenrola aí, né? Então é isso aí. Mês que vem eu trago aí o resultado do segundo mês então do método. Abraço.